Nessa aula, eu vou mostrar alguns exemplos de aplicações em processamento de linguagem natural por meio de códigos em notebook em Python. A ideia é apresentar aqui as bibliotecas da plataforma Hugging Face para PLN. A gente vai ver como usar esses modelos pré-treinados existentes na plataforma para desenvolver aplicações de PLN. E com isso, então, eu vou mostrar várias aplicações, como, por exemplo, classificação de sentimentos, sumarização e tradução de textos. Então, a referência da Hugging Face está nesse link. E os códigos que eu vou mostrar estão num curso aqui do próprio Hugging Face, nesse link aqui. Então, a plataforma Hugging Face, ela disponibiliza recursos para aplicações de aprendizagem de máquina de uma forma geral. Ela é uma plataforma colaborativa, qualquer um pode se inscrever e participar da comunidade. Então, lá tem disponível modelos, conjuntos de dados, né, os datasets, e aplicações aí de inteligência artificial que você pode usar e pode também deixar disponível os seus próprios modelos e dados nessa plataforma. Então, os códigos que eu vou mostrar aqui, eles fazem parte, então, como eu falei, de um curso dessa plataforma, que está nesse link. Basicamente, a gente vai usar aqui a biblioteca Transformers. Transformers é um modelo, né, uma arquitetura de Deep Learning para modelos, que é usado principalmente para processamento de linguagem natural, mas também para várias outras aplicações, até mesmo aí para imagens. Então, o Hugging Face fornece uma biblioteca chamada Transformers para a gente usar nessa codificação. Então, a gente vai ver como usar essa plataforma aqui. No Hugging Face tem disponível lá milhares de modelos pré-treinados. Então, a ideia é que você treine modelos de linguagem e deixe disponível lá para qualquer um que possa usar. Depois nós vamos ver com mais detalhes no curso como fazer, como funciona o Transformer, como fazer treinamentos, fazer o chamado ajuste fino, o ajuste fino aí dos modelos. Então, qualquer um pode fazer modelos e deixar disponíveis lá. O que a gente vai ver aqui agora é como usar alguns modelos prontos. Então, o objeto mais básico, aí, uma classe lá dessa biblioteca, é chamado de pipeline, função de pipeline aí que basicamente conecta aí o modelo com seus passos aí de pré-processamento e pós-processamento para produzir uma aplicação completa. Então, você pode usar aí, com poucas linhas de códigos, você pode fornecer uma entrada de dados e receber uma resposta para diversas dessas aplicações. Basicamente, a gente instala essas bibliotecas aqui, que estão nesse código, e eu vou mostrar agora, então, algumas dessas aplicações, algumas dessas tarefas de PLN. Então, começando aqui pela classificação de sentimentos. Então, o que é isso? Nessa tarefa, você fornece um texto de entrada e o modelo vai te retornar aí o sentimento expresso nesse texto. Nesse caso, é um programa de classificação binária, classificação de texto, com duas classes, seria um positivo e um negativo. Então, a partir do texto, o modelo vai decidir se o sentimento ali é um sentimento positivo ou negativo. Isso é muito usado, por exemplo, nas revisões de produtos e serviços aí de páginas de comércio eletrônico. Então, o código aqui para fazer isso, basicamente, são 3 linhas aqui. Então, você importa aí da biblioteca Transformers a classe Pipeline e cria um objeto dessa classe, passando como parâmetro o nome do modelo que você quer instanciar. Então, nesse caso, esse modelo chamado Sentiment Analysis é um modelo pré-treinado para análise de sentimentos na língua inglesa. Então, você está criando uma instância dele aqui, um classificador que usa esse modelo. E aí, para classificar uma sentença, você simplesmente passa essa sentença aí como parâmetro do classificador. Então, nesse caso aqui, essa sentença em inglês, que traduzindo aqui seria: eu tenho estado esperando por um curso do Hugging Face por toda a minha vida, por toda uma vida, né? Então, ele vai retornar aqui um rótulo. Nesse caso, ele considerou que seria um rótulo positivo, né? Sentimento positivo. E dá aqui um score, que é uma pontuação
de confiança aqui, qual que é o percentual de confiança, nesse caso aqui um valor entre 0 e 1. Então, 95,9% de confiança de que esse texto tem um sentimento positivo. Então, basicamente, com isso, a gente já desenvolve uma pequena aplicação aqui de análise de sentimentos. Então, por padrão, esse pipeline fornece, seleciona um modelo, né, que já está pré-treinado e ajustado, o ajuste fino que eu falei, chamado em inglês de fine tuning, para essa tarefa de análise de sentimentos na língua inglesa. Então, quando você roda aquele código, esse modelo é baixado lá do Hugging Face e colocado em cache. E aí, então, você cria esse objeto. Então, se você executar de novo esse código, a primeira vez ele vai gastar um tempo aí para fazer o download, mas das próximas vezes ele encontra ele em cache e aí roda rapidamente. Então, há 3 passos principais aí envolvidos quando você passa algum texto para esse pipeline. Então, primeiro, o texto é pré-processado para um formato que o modelo entende, isso inclui tokenizar, fazer alguns pré-processamentos. Depois, essa entrada, então, pré-processada é passada para o modelo, que retorna um resultado, mas esse resultado passa por um pós-processamento para que ele seja disponibilizado aí com uma resposta mais clara, mais alto nível para o usuário. Outro exemplo aqui, esse classificador, esse mesmo classificador pode ser usado para classificar mais de uma sentença. Basta você colocar sentenças aqui separadas por vírgula. Então, nesse caso, tem 2 sentenças, tem mais uma aqui, a hate this so much, né? Um sentimento negativo. Então, você pode ver que ele classifica aqui a primeira como positiva, a segunda como negativo e dá o score. Bom, outro exemplo de outra tarefa aqui, de classificação de texto de uma forma geral. Então, esse aqui é um caso em que eu quero fornecer um texto de entrada e ele vai me fornecer um rótulo dentro de um conjunto de classes. Nesse exemplo, são 3 classes: educação, política e negócio. Nós vamos usar um modelo do tipo Zero Shot Classification. Esse Zero Shot Classification, a ideia é você poder fazer a classificação sem precisar de um modelo de dados, um modelo pré-treinado com dados rotulados. Então, esse é um tipo de classificação aí mais complexa, que você especifica o texto e ele vai, então, classificar aí sem precisar de dados para treinamento. A questão é que dados para treinamento, normalmente, tem um custo alto aí, que você precisa de especialistas para rotular os dados. Então, nesse exemplo, o modelo que a gente vai usar não precisa disso. Então, o código está aqui, você importa lá o pipeline, cria agora uma instância com esse modelo Zero Shot Classification. E aí, na hora de chamar o classificador, você passa a sentença, o texto que você quer classificar. Nesse caso aqui, isso é um custo sobre a biblioteca Transformer. E passa um outro parâmetro, que são as classes. Então, os 3 rótulos aqui, que você quer que esse texto seja classificado nesses três rótulos. Então, o que o classificador faz é retornar aqui um score para cada rótulo desse. Então, nesse caso, ele está falando que Education é o que tem mais probabilidade, que é a maior probabilidade, que é 0,84. Depois tem 0,1, 0,11 para Business e 0,043 para Politics. Então, ele estaria classificando aqui, se a classificação é de uma única classe, ele estaria classificando ele como da classe Education. Ok? Daqui a pouquinho eu continuo esse exemplo, mostrando mais algumas tarefas aqui, alguns exemplos.